Certo, eu sei que tenho muitos seguidores que falam inglês e não sabem nada sobre mim porque todos os meus vídeos são em espanhol. Então hoje vou dedicar este vídeo a vocês. Tenham paciência, porque meu inglês não é bom e tenho um sotaque forte. Então, vocês provavelmente não vão entender algumas coisas que eles vão dizer, ou ouvir um ou dois ou 100 erros que eu quero cometer. Então, tudo isso começou há 7, 8 anos, quando me mudei da Costa Rica para Michigan. Sim, sou costarriquenha, não porto-riquenha. Não há nada de errado com Porto Rico, mas sou costarriquenha. Muitas pessoas ficam confusas. Não me entendam mal, eu amo Porto Rico. Eu amo meu povo porto-riquenho. Então, me mudei para cá e comecei a procurar uma creche porque, como vocês sabem, eu tinha um bebê. Meu filho agora tem 8 anos, mas naquela época ele tinha 10 ou 11 meses. Eu era casada com um cristão costarriquenho. Eles já são divorciados. Alhamdulillah. Então, quando comecei a procurar uma creche, encontrei uma. Os donos eram palestinos, muçulmanos. Eu, como costarriquenha, sou uma pessoa bem curiosa. E comecei a perguntar a ela um monte de coisas sobre o Islã. Por que ela cobre o cabelo? Quem é Allah? E todas essas perguntas. E ela foi tão legal e respondeu a todas as minhas perguntas. Além disso, ela me deu um Alcorão. O Alcorão estava em inglês e árabe. E como vocês sabem meu inglês, se acham que meu inglês é ruim agora, vocês tinham que me ver antes. Eu li um pouco e gostei. Eu pensei, nossa, esse livro é lindo. Mas eu estava meio com medo de me converter ao islamismo porque eu disse a ela, sou latina. Como posso ser muçulmana? Eu estava louca. E então ela me disse, o que há de errado nisso? São muitas pessoas da América, muitas pessoas da Ásia, muitas pessoas da África que se convertem ao islamismo. Quem se importa com o país? O islamismo é para todos. Eu gosto disso, isso é curioso. Gostei disso, e então eu disse a ela, não posso ser muçulmana porque sou divorciada. Tenho um filho. E ela disse, o quê? São muitas as muçulmanas que se divorciam e têm filhos. Não há nada de errado nisso. O islamismo permite que a mulher se divorcie. E comecei a ficar mais animada com o islamismo. Então, basicamente ela me disse, você não precisa ser árabe para se converter ao islamismo. Você não precisa ser casada para se converter ao islamismo. Mas o que mais me impediu de me converter ao islamismo naquela época foi o que as pessoas diriam. Porque minha família latina diria isso. Em um momento da minha vida, fiquei muito deprimida. Sabe, quando você vai para outro país para trabalhar, volta para casa e é mãe solteira, fica deprimida, ansiosa e basicamente sua vida fica muito ruim. Naquele momento, descobri que as pessoas com quem me importo, tipo, o que elas vão dizer quando eu me converter ao islamismo, são as pessoas que nunca me ajudaram quando minha vida estava ruim, quando eu precisava de ajuda. E naquela época eu comecei a ir na academia Planet Fitness e conheci algumas pessoas. Essas pessoas eram um cara que tinha cabelo cacheado. Vou falar só isso. Da Palestina também. Ah, alguma coisa. Vamos voltar ao começo. Quando eu me divorciei, uma mulher da Palestina me disse, Ei Ali, você se divorciou? Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa de um homem árabe na sua vida. Você precisa de um homem muçulmano palestino na sua vida. Aspas. Eu fiquei tipo, por que não? Ela disse. Ele vai cuidar de você, do seu filho. Ele vai te proteger. Aspas. E eu fiquei tipo, ah sim. Mas eu estava com muito medo porque meu relacionamento passado era terrível. Então, eu não tinha certeza sobre isso. Então, vamos voltar ao presente. Comecei a conhecer essas pessoas na academia que eram muçulmanos palestinos, e então elas me ensinaram mais sobre o islamismo. Também conheci pessoas da Somália, do Iraque, e comecei a gostar mais do islamismo. Então eu tinha hábitos ruins, como beber álcool, não me vestir de forma nada recatada, e comecei a mudar isso aos poucos, aos poucos. Certo. A primeira coisa que parei de fazer foi beber álcool. Depois, não ia mais à academia de shorts. Comecei a ir de iogurte ou leggings e não mais de tops. Então comecei a usar camisetas mais decentes. E lembro de uma vez que postaram minha história no WhatsApp. Faz 3 meses que não bebo nada de álcool.
E fui à creche do meu filho, e uma mulher bonita me perguntou: Ei, vejo que você não bebe mais álcool, e está se vestindo de forma mais recatada. Quer me dizer uma coisa? Aspas. Eu disse: Sim, sabe, quero mudar minha vida para melhor e quero ser muçulmana. Vou passo a passo. E pessoal, o Ramadã estava chegando naquela época. E então ela me disse: Você quer se tornar muçulmana antes do Ramadã para poder jejuar conosco? Eu fiquei tipo, por que não? Vamos fazer isso, ok? E outra coisa que me fez mudar ainda mais e querer aprender mais sobre o Islã. Vamos voltar. Desculpa. Meio doido. Então, uma mulher na creche começou a cuidar do meu filho quando ele tinha 10 meses. Então, basicamente, meu filho a conhece desde sempre e, obviamente, quando é sexta-feira na casa dela, ela coloca o Alcorão, recita o Alcorão para as crianças e tudo mais. E uma vez meu filho não conseguia dormir e apontou para o armário e disse que tinha um monstro lá dentro. E eu me lembrei de perguntar à mulher da creche, a babá, o que fazer porque ele não conseguia dormir. E ela disse: Ah, é só colocar isso no YouTube, é uma recitação do Alcorão, e ele vai ficar bem. Uau! Eu coloquei o Alcorão para meu filho. E ele dormiu. Nem em 7 minutos. Ele se acostumou a ouvir o Alcorão. Essa é outra coisa que me faz pensar em voltar ao islamismo. Como meu filho ama o islamismo, porque essa é a religião que ele conhece, porque eu não praticava quando ele nasceu. Eu não praticava mais depois de todo o primeiro ano dele. Então, o que ele viu na creche foi a babá orando 5 vezes ao dia. Ele ouvia o Alcorão o dia todo. Então, tenho quase certeza de que meu filho era muçulmano esse tempo todo, antes de mim. Então, vamos voltar ao dia em que voltei ao islamismo. Então, o dia em que a mulher me perguntou: Então você quer voltar ao islamismo? Eu disse sim. E então, para que você pudesse jejuar conosco no Ramadã, eu disse: Ok, vamos fazer isso. E então, é quando eu faço a shahada. É quando eu realmente peço desculpas pela minha pronúncia, sabe? E quando eu faço a shahada, sinto que costumava ter muitas coisas pesadas aqui. Quando eu faço a shahada, tudo vai embora. Comecei a sorrir como se essa parte doesse muito naquela época, porque eu fiquei tipo o tempo todo a babá do meu filho me abraçando e chorando comigo. Comecei a chorar e não tinha mais ninguém para contar. A primeira coisa que eu faço é contar para essas pessoas que conheço na academia, lembra? E o cara de cabelo cacheado que eu te contei antes. Tá, eu contei para elas que eu me converti ao islamismo, e elas não acreditaram em mim. Elas disseram: de jeito nenhum, não minta, não brinque com isso. Elas disseram: sim, eu me converti ao islamismo. Ficaram animadas e felizes. Elas me deram o hijab. Elas me deram um wade. Elas me deram o tapete para rezar. Desde então, não me arrependo de me converter ao islamismo. Estou tão feliz e não me importo com o que as pessoas dizem. Estou tão feliz e minha vida mudou para melhor. Agora, uma coisa triste sobre essa história é que quando você se converte ao islamismo, muitas pessoas ouviram falar: Ah, você é um novo muçulmano? Alhamdulillah. Mas quando aquele novo muçulmano diz: Ok, agora eu quero me casar, pode ser uma mulher, ou pode ser um homem. Agora essa pessoa quer se casar. As pessoas que dizem: Mabuque, bem-vindo ao Islã, dizem: Ok, você pode se casar, mas não case-se, meu filho ou minha filha, porque você não é um muçulmano de verdade, porque você não é uma parte triste. Farei outro vídeo sobre isso, porque é algo que os convertidos têm que lidar todos os dias. Mas eu sei o que Allah diz, e sei que algumas pessoas se importam mais com sua cultura do que com o que Allah diz no Alcorão. Um árabe não é mais valioso do que um não árabe. Exatamente. O que é isso? Um árabe não vale mais do que um não árabe. Um branco sobre um negro, exceto por Tawá, tem a Allah. Sei que é mais, mas vou ser breve. Mas, alhamdulillah, conheci uma boa pessoa, e espero, inshallah, que aquele cara que conheci na academia seja meu marido em breve. Só Allah sabe. Meus amados irmãos e irmãs, ser gentil e respeitoso com amigos não muçulmanos é uma bela maneira de representar o Islã. Boas maneiras, honestidade e amizade sincera deixam uma forte impressão. Quando os não muçulmanos veem que você é atencioso, confiável e prestativo, eles ficam naturalmente curiosos sobre o que motiva seu caráter.
Muitas vezes, não são longas conversas ou debates que guiam as pessoas ao Islã. É o poder silencioso do bom comportamento e de um coração sincero. Como muçulmano, você é um embaixador de sua fé em cada interação. Ao ser gentil, paciente e verdadeiro, você demonstra os valores que o Islã ensina. Quando seus amigos não muçulmanos se sentem confortáveis perto de você, eles estão mais propensos a fazer perguntas sobre suas crenças, práticas e valores. Isso cria uma porta aberta para compartilhar com eles a beleza do Islã e a mensagem do Alcorão de uma forma pacífica e convidativa. O Alcorão é um livro poderoso e esclarecedor e muitos não muçulmanos ficam profundamente comovidos quando o leem com o coração aberto. Você não precisa pressionar ou pregar. Apenas compartilhe que você acredita e explique como o Alcorão lhe dá paz, propósito e orientação. Convide-os a aprender mais em seu próprio ritmo. Às vezes, até mesmo um pequeno versículo ou explicação pode despertar algo em seus corações. Deixar seus amigos não muçulmanos saberem sobre o Islã com gentileza e a sabedoria é grande ato de dawá. Você pode ser a razão pela qual alguém encontra a verdade apenas mostrando a eles uma imagem diferente do Islã do que aquela que eles viram na mídia. Seja sincero, seja gentil e continue fazendo dua para a orientação deles. Alá é quem guia os corações e seus esforços, mesmo que pequenos, nunca são em vão.